Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Vou repetir. E sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Amém? Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Meus amados irmãos, nós devemos ter em nossa mente, em nosso coração, que em Cristo Jesus, o Espírito de Deus, ele opera em nosso ser. Lá no Evangelho de João, Jesus faz uma declaração extraordinária. E todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, passa a ser templo do Espírito Santo. Então a gente vê a grandeza de Deus, o amor de Deus, sua graça infinita, a sua graça que é maior do que a vida, e a sua determinação em nos dar o melhor, seres imperfeitos, que passam a ser habitação do Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas, criou os céus, a terra, tudo que existe no universo. Então, irmãos, nós somos instruídos, nós somos exortados pelo Espírito Santo, para que possamos viver praticando a palavra, para que possamos viver conforme essa palavra, e desprezando e rejeitando a prática do pecado em nossa vida. Isso não significa que, uma vez em Cristo, estamos livres para cometer qualquer pecado, mesmo o que está expresso nas Sagradas Escrituras como pecado. Não, irmãos. Em Cristo nós somos conscientizados pela ação do Espírito Santo sobre a necessidade de deixar definitivamente a prática do pecado, seja ela qual for. Não somos melhores do que ninguém. Não somos. Quando eu falei há pouco que Jesus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque o agir do Senhor, o agir do Espírito de Deus, é no mais profundo do nosso ser. Não é uma ação externa, não é uma ação para que as pessoas nos vejam. Não. Ele age em nosso ser transformando, retirando tudo aquilo que não é do seu agrado, derramando do seu amor, derramando da sua palavra. Então, irmãos, a presença do Espírito Santo, nós podemos afirmar que nos faz conhecer os princípios divinos e também nos concede a satisfação de agradar a Deus. Amém? Lembrando sempre que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que fala, tudo com relação ao reino espiritual, às coisas espirituais, é por fé. Amém? As mudanças ocorridas na vida daqueles que estão em Cristo é algo real. Tornam-se evidentes as transformações, porque a presença do Espírito de Deus vai mudar os nossos pensamentos, os pensamentos que alimentamos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Porque, como disse agora, há uma operação de dentro para fora. A palavra de Deus nos diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Também nos diz, acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí eu pergunto, como sempre, e você responde aí na sua mente, no seu coração. Estamos enchendo nosso coração de quê?
da palavra? Estamos enchendo nosso coração de Deus? Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então ele não somente bate, mas ele fala, mas ele não força. Ele espera que a gente faça. Quando Jesus estava aqui como homem, Jesus Cristo, sempre que chegava alguém, levavam alguém a Jesus, ele perguntava: que queres que eu te faça? Mas o homem era cego, ele não sabia. Lá em Filipenses, no capítulo 4, Deus usa o apóstolo Paulo para nos ensinar que devemos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, com orações, súplicas, em ações de graças. Sabe, irmãos, também nós somos instruídos a realizar um autoexame da nossa vida. Não somente nos dias, nos momentos da ceia do Senhor. Mas eu entendo, irmãos, que esse autoexame deve ser feito em todos os momentos da nossa vida. Como estou vivendo? Será que a maneira do meu viver está agradando ao Senhor? Então, diante disso, a nossa postura com relação ao mundanismo deve ser tolerância zero. E não podemos nos esquecer que o nosso inimigo não é o ser humano. Não, irmãos. O nosso inimigo é aquele que tenta contra a nossa vida. A nossa batalha é contra as hostes malignas, contra o inimigo da nossa vida. E o inimigo da nossa vida é o pai da mentira. O inimigo da nossa vida não tem nenhum escrúpulo. O inimigo da nossa vida não vale absolutamente nada. É por isso que não podemos sentar e negociar com ele. Não, nunca, jamais. Não podemos negociar, não podemos compartilhar, não podemos estar junto com o inimigo, fazendo aquilo que ele deseja que façamos, que é nos afastar da presença do Senhor. Não confraternizamos com o inimigo da nossa vida, que é Satanás. Viver por fé no Deus eterno também significa pautar a nossa caminhada na terra como sal da terra e luz do mundo. O sal na medida certa, não pode ser mais nem menos. Às vezes quando é menos é mais fácil, porque a gente coloca mais um pouquinho de sal. Mas quando passa, não. Irmãos, nós precisamos ser comedidos. Precisamos estar cientificados da ordem do Senhor, que é ir pregar o evangelho a toda criatura, falar da palavra a tempo e fora de tempo. Mas a pregação maior não é a maneira como falamos, aquilo que dizemos, mas é a maneira como nós vivemos. Jesus disse que é impossível que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos venham. Vejamos o texto que está lá na primeira carta de Pedro, nos capítulos 2, versículos 18, 20, 24 e 25. Começando 1 de Pedro 2, versículo 18. Filhinhos, essa é a última hora. O anticristo já está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. 20. Ora, vós tendes a unção da parte do santo. Observe que santo aí está com S maiúsculo, né? Do Senhor Jesus. E todos têm conhecimento. 24. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. 25. E a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Aleluia.
não merecemos absolutamente nada, não podemos fazer nada para ter créditos com o Senhor, nada que façamos servirá para a nossa salvação, não, irmãos. Jesus já cumpriu, já fez tudo que era necessário. O próprio Deus, deixando a sua glória, a sua majestade, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, e ali no Calvário Ele levou os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. Existe o batismo nas águas, existe o batismo na morte e ressurreição de Cristo. E quando nós somos batizados nas águas, é porque já fomos batizados na morte e ressurreição de Cristo. E como é isso, pastor? Ser batizado na morte e ressurreição de Cristo é quando nós entendemos que a morte de Cristo foi a nossa morte, e a sua ressurreição, a nossa ressurreição, com a oportunidade da gente viver uma nova vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele fez tudo. Todo sacrifício Jesus já fez. Mas para que os efeitos da sua vinda ao mundo, da sua morte e da sua ressurreição tornem-se realidade na nossa vida, nós precisamos reconhecê-lo como o Filho unigênito de Deus, o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, igreja amada do Senhor, se você está, meu irmão, minha irmã, se você está determinado a viver em Cristo, é preciso saber, entender e aceitar o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Aleluia. Os irmãos sabem que nós somos seres espirituais. Cada pessoa recebe um espírito novo, zerado. E esse espírito, ele tem início, mas ele não tem fim. Então nós somos imortais. Deus é eterno, porque Deus não tem início e não tem fim. O que tem fim é o nosso corpo físico. Mas lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que como ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. Morreu? Morreu. Vou usar um termo humano. Está em outra dimensão. É por isso que a gente não ora pelos mortos. A palavra de Deus condena o culto aos mortos. Agora nós oramos para que as pessoas sejam curadas. E quando elas partem, agradecemos a Deus. Vou usar um termo também bem prático de entendimento. Agradecemos a Deus pelo tempo que a pessoa ficou conosco, pelos bons momentos. Não existe nada que possa pagar uma vida. Todo ouro e toda prata existentes no universo não podem pagar, recompensar a perda de uma única vida. O Espírito Santo é o Consolador. Quantas famílias enlutadas no mundo inteiro, no nosso Brasil, no nosso país. Famílias que só podem ser consoladas e confortadas pelo Espírito Santo, porque não existem palavras, nem atitudes que possam confortar e consolar. Quando Jesus estava aqui, muitos foram atraídos por seus milagres. E Nicodemos, ele era, também usando um termo atualizado, ele era o líder, ele era o chefe, aqueles que coordenava, vamos dizer, os pastores. E Nicodemos também ficou impressionado com os sinais que Jesus fazia. E foram os sinais que Jesus fazia que o levou a procurar Jesus e reconhecer em Jesus que ele era vindo do Pai. Irmãos, crer em milagres não é suficiente para levar alguém ao céu. Quem afirma estar nele também deve andar
como ele andou. As perguntas que eu faço para vocês, eu faço para mim. Aí eu me pergunto, será que eu estou andando como meu mestre andou? Jesus Cristo não é somente Senhor. Jesus Cristo não é somente Salvador. Jesus Cristo não é somente o nosso advogado, mas é o nosso exemplo de vida. Jesus Cristo, homem. É por isso que a palavra nos ensina que devemos olhar para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo nunca saiu da presença do Pai, mas sempre agiu em obediência, submissão, respeito, temor e honra ao Pai eterno. Olha, irmãos, jamais nos esqueçamos que o maior problema do ser humano é o pecado. Milhões ainda estão escravos do pecado, e somente Cristo liberta. Mais uma vez cito as Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36, onde Jesus declara: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E no texto, de maneira clara, objetiva, Jesus está nos ensinando, Jesus está declarando ser o verdadeiro e eterno libertador. Amém? Ele é o único que tem poder de nos libertar, de libertar o homem da escravidão do pecado. O pecado mata, mas Jesus dá vida. É muito bom comprovar o poder que emana de Cristo, nos alcançando na terra e nos levando para a eternidade nos céus. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz, nós estamos sempre repetindo, que a salvação é pela graça. É pela graça de Deus que sois salvos por meio da fé. A salvação não vem dos homens para que ninguém se glorie. As boas obras não salvam. As boas obras devem fazer parte ativa da nossa vida diária. Mas só quem salva é Jesus. Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe nenhum outro nome nos céus, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar, que possa servir como mediador entre o homem e Deus. Para andar como Cristo andou, são necessárias algumas coisas. Eu separei aqui, eu disse apenas 10, existem mais. Mas fiquem tranquilos que irei apenas citá-las, não é? Amor, fé, temor, obediência, submissão, entrega, renúncia, perdão, perseverança e determinação. Se você analisar com o intelecto, a resposta virá imediatamente. Você nunca vai conseguir fazer isso. Mas quando analisamos sobre a ótica espiritual, a visão é outra. Porque as coisas espirituais somente são discernidas espiritualmente. E qual é a ordem? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, parte A. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Pessoas que acham que vão passar a vida inteira por aqui. E a Bíblia diz que nós somos como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. O objetivo maior do Senhor é fazer com que vivamos eternamente com Ele. Como discípulos de Cristo, nós precisamos proclamar essa palavra, como disse há pouco, não somente através da nossa pregação, mas principalmente da nossa vida.
estava dando uma caminhada ontem à tarde e me chamou a atenção os gritos de um motorista com outro motorista. Eu parei, olhei, mas que coisa, o cara vai brigar por causa de um negócio do trânsito, porque trancou o outro, fez não sei o quê. Eu não me lembro de onde vinha, não sei se vinha da casa do meu irmão, não me lembro, mas era um dia eu vim à noite e peguei ali a Iris Alagoense para descer, pegar aquele caminho da rodoviária. E eu entrei lá, eu não vi nada. E aí do meu lado surgiu um cara que o cara gritava e ele falava de noite. Aí eu fiz o seguinte, eu acendi a luz do salão, baixei o vidro, não sabia o que foi, disse: meu amigo, me desculpe, me perdoe, eu não lhe vi, me perdoe, eu não sei o que foi que eu fiz. Se o cara estava reclamando, eu fiz alguma coisa, talvez tenha entrado rapidamente na frente dele. Subi o vidro, continuei, daqui a pouco ele de novo do meu lado, batendo, buzinando. Eu disse: meu Jesus, aleluia, glória a Deus. Aí baixei o vidro de novo, aí ele disse: olha, Senhor, eu quero lhe dizer que o Senhor está com luz alta. Eu digo: muito obrigado, vou baixar agora. Sabe, irmãos, não é porque eu sou bom que você, nós não somos bons, é porque a presença do Espírito de Deus transforma o nosso viver, transforma as nossas respostas e as nossas reações. Quando nos submetemos ao Senhor e reconhecemos que verdadeiramente somos falhos e que necessitamos urgentemente do seu operar, para que o seu operar seja contínuo e crescente em nossa vida, para que possamos andar como Cristo andou. Essa é a ordem divina. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem deixado as portas abertas por onde você tem passado? Como assim, pastor? No emprego. Saiu do emprego, mas deixou as portas abertas. No negócio, fez um negócio, mas as portas ficaram abertas para você voltar. Irmãos, em tudo, nós precisamos falar a verdade. E eu confesso a você que tenho saudade de um tempo que você não alcançou. Mas eu, com os meus 66 anos, alcancei. É um crente, então pode receber o cheque dele, porque não vai voltar. Pode vender para ele a prazo, porque ele vai pagar. Esse tempo precisa voltar. Eu me lembro que quando estávamos fazendo a reforma aqui do santuário, precisávamos comprar um determinado tipo de telhas, e o representante em Salvador disse o seguinte: para a igreja só vendo à vista. Que decepção. Alguma igreja deve ter feito alguma coisa que o comerciante não vendia a prazo para a igreja. A nossa vida, a igreja somos nós. Aquilo que temos passado para os nossos filhos. Conte a história da sua vida. Eu tenho falado isso nos últimos dias, nos últimos tempos. E aí, o meu neto, já tenho 2 que tinham dito para mim que queriam ouvir. Mas aí nessa semana, o Murilinho estava aqui comigo, e quando saímos no carro, ele disse: vô, eu quero ouvir a sua história. E eu comecei a contar algumas histórias para ele. E quando eu parei para entrar no prédio, ele disse: vô, eu quero continuar ouvindo. Está certo, meu filho, vou continuar falando. Tem muita história para contar. Conte a história da sua família, da sua vida para os seus filhos. Ensine para eles. Ensine aquelas palavrinhas mágicas, extraordinárias: com licença, muito obrigado, desculpe. Amém? Vou encerrar, equipe de louvor. As pessoas podem, outra pergunta, irmãos, as pessoas podem confiar em você, de chegar para você e compartilhar as suas dificuldades?
Será que você realmente vai orar por aqueles que pedem oração? Será que você realmente tem orado por aqueles que pedem oração? Eu uso a seguinte estratégia: a pessoa pede oração, eu oro na hora. Não me interessa se é no meio da rua, não me interessa onde é. Eu digo, posso orar agora por você? Faça uma breve oração, anoto, para não esquecer, e fico apresentando diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente diz que vai orar, as pessoas acreditam e creem que nós vamos orar. Então nós precisamos e devemos orar, nunca esquecendo que a vontade de Deus é soberana. Então a minha oração é que todos nós andemos como Cristo andou. Realizar esse propósito requer amor, determinação e perseverança. Todo aquele que verdadeiramente está em Cristo viverá com Ele eternamente. É o que diz a sua palavra. E eu não tenho nenhuma dúvida, igreja. Em Cristo suportamos as adversidades, sejam quais forem, injustiças, perseguições, calúnias. Ele nos sustenta, Ele nos abraça, Ele nos direciona por onde devemos e como devemos caminhar. E não nos esqueçamos de que o Senhor tem o seu momento de agir. Ele tem a sua hora. Ele não age depois, nem age antes. Mas Ele age no momento oportuno. E qual é o momento oportuno de Deus, Pai? A hora de Deus. É Ele que sabe de todas as coisas. Que andar como Cristo andou seja um firme propósito em nossa vida, em todo o tempo, diante de toda e qualquer situação. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor.